Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvido os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Maravilha de texto, um texto extraordinário, muito instrutivo. Nós temos aqui um período em que Israel estava sofrendo grandes ataques por parte aí dos filisteus. Nós temos no verso de número 2 a arca em Kiriat Jearim, tá? E ali permanece durante 20 anos. E toda a casa de Israel era aí então julgada por Samuel, tá certo? E Samuel, profeta também, juiz, profeta, e ele então exorta o povo a se converter a Deus. Estavam sofrendo bastante com os ataques dos filisteus, estavam perdendo muito daquilo que Deus lhes havia dado, e então Samuel vai dizer o seguinte para o povo, verso de número 3 do capítulo 7, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Percebam que aqui nesse texto, o povo, embora já tendo sido liberto lá do Egito, de tudo, posto numa terra que manava leite e mel, e Deus já havia dado para eles uma determinação que deveriam servir somente a Deus. Mas aquele povo constantemente erravam e se misturavam com os deuses da terra. Sempre existia no meio do povo, durante a caminhada no deserto, existia também Baalins, Astarotes. Eles estavam adorando a Moloque. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. Tanto que aquela geração de 600 mil homens de pé que saíram lá do Egito, 2 apenas entraram na terra. Os outros todos pereceram, porque não conseguiram se separar para Deus. Separar-se, santificar-se, ser santo como o Senhor é santo. A palavra santo quer dizer separado, consagrado a Deus. Eis aqui o grande desafio, porque Deus, ele não nos tirou do meio das nações. Ao contrário, ele nos manteve. Quando nós olhamos para o Primeiro Testamento, nós temos Israel no meio das nações. E principalmente naquela época que ainda estavam conquistando aquele espaço. Então havia aquelas nações ao redor que era para ser destituída, tiraram daquela terra. Mas nós temos que os filisteus, ali na região de Gaza, não foram tirados. Eles foram mantidos ali. E isso trouxe para o povo de Israel um laço, um embaraço.
pois não cumpriram com a palavra de Deus. E aí eu faço a primeira aplicação da mensagem hoje. Quando nós não obedecemos na íntegra a palavra de Deus, nós estamos sujeitos aos embaraços, aos laços, às setas dos nossos adversários que estão ao nosso redor. Estão aí buscando, como diz o apóstolo Pedro, o diabo está ao derredor como leão buscando quem possa tragar. Então há uma guerra espiritual travada. E aí está, mas muitos estão desapercebidos. Ao invés de largar mão de tudo aquilo que fazia parte do velho homem, para agora se dedicar totalmente na presença de Deus e ser verdadeiramente uma nova criatura, não, ainda fica aí fazendo aliança, tendo comunhão, mantendo coisas na vida que são pertencentes ao mundo. E aqui nós temos um exemplo: Astarotes, Baalins. E aí, Samuel diz ao povo: vocês querem uma reviravolta? Vocês querem novidade de vida? Vocês querem vitória? Vocês querem resposta de Deus para vocês? Só tem um jeito. Primeiro é se converter de todo o coração ao Senhor. Converter-se é fazer então a meia volta. Faça uma conversão. Volte-se para Deus integralmente, inteiramente, com sinceridade. Todo o vosso coração, pois é onde o Senhor vai nos soldar. Não adianta nada ficar numa igreja e viver uma religiosidade. Não adiantava nada dizer ser filho de Israel, povo de Israel, mas se estavam levando coisas que não agradavam a Deus, então é simplesmente uma nação política, mas espiritual não. Deus não quer nada de compromisso terreno, aparência. Deus não se agrada disso. Deus quer sinceridade, integridade. Deus quer sondar os corações e encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E quem adora, serve a Deus nesta condição, primeiro, se converteu dos seus maus caminhos, de todo o coração, com sinceridade. Deus vai sondar lá dentro e vai ver, isto é verdadeiro. A adoração dele é verdadeiro, a adoração, cântico. Depois, tira dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, arranca tudo aquilo que é próprio deste mundo, que não vem de Deus, não vem do alto. Pensamentos que não são do alto, não são de cima. Joga fora isso, abandone essas coisas, se consagre a Deus. Depois, prepara o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e então vos livrará das mãos dos filisteus. O povo pede para então Samuel buscar a Deus. Ele congrega o povo, reúne o povo e então vai ali ofertar, vai preparar o altar para adoração. Então o povo se converteu, o povo abandonou lá os seus deuses e agora o povo está preparando o coração para adoração e vai adorar. E vai servir ao Senhor com o seu culto. Enquanto eles estão reunidos, então os filisteus se levantam. Meus irmãos, quando há esses propósitos no nosso coração, quando você está levando aquela vidinha cristã miserável, raquítica, sem compromisso com a obra de Deus, sem compromisso com o reino de Deus, vocês sabem muito bem, o diabo não te incomoda, ninguém te incomoda. Mas a partir do momento que se coloca no coração, se firma no coração, vou servir a Deus melhor. A partir de hoje eu quero uma reviravolta. E quem é que vai fazer isso? É você. Sou eu, cada um de nós que tem que tomar essa decisão. Tudo o que Deus podia fazer por nós, Ele fez e fará. Desde que nós agora tomemos a iniciativa de servir a Ele, de adorá-lo, como eu já falei. E naquele momento que ele estava adorando, os filisteus se levantam e vai contra o povo de Israel. Mas, quando, irmãos, o inimigo do povo vai contra o povo, por quê? Porque ele já estava acostumado com os dias passados.
Ele chegava, entrava, saqueava, matava, roubava, destruía. Ele fazia o que queria. Mas por quê? Porque não havia comunhão do povo com Deus. Mas a partir do momento que havia conserto, a partir do momento que havia aliança, aleluia, preste atenção nisso. O inimigo se levanta e diz no seu coração: eu vou lá, eu vou destruir novamente, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou acabar com tudo lá dentro. Mas quando ele vem e encontra o povo adorando a Deus, servindo a Deus, buscando o reino de Deus, o negócio é diferente. Aí é diferente. Enquanto Samuel estava adorando ao Senhor, tá bom? E oferecendo um sacrifício a Deus, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E estando sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja, e o Senhor trovejou aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Existe a peleja. Israel, enquanto Samuel está adorando, Israel entra na peleja. Quando entra na peleja, vem resposta de Deus dos altos céus. Naquela ocasião, era Samuel, um intercessor, um mediador. Hoje, meus irmãos, quem é o mediador entre Deus e os homens? E quais são os sacrifícios que são oferecidos a Deus? Eu quero dizer para você, não é mais Samuel, não é mais um homem, não é um pastor. Agora, quem é o mediador é Cristo Jesus. Ele é o mediador, é Ele na presença de Deus, é Ele à destra de Deus intercedendo por nós aqui. E o holocausto e o sacrifício, Ele próprio, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Um sacrifício perfeito, se sacrificou uma vez e adentrou a presença do Pai, não saiu mais de lá, e está intercedendo por nós. Pode entrar na guerra, pode enfrentar a peleja, deixa os adversários vir, deixa os problemas virem, deixe a guerra se tornar renhida. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como aqui no caso do livro de Samuel, era um homem intercedendo, o holocausto aqui era um cordeiro, olha só. Mas no tempo da graça não é cordeiro, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi o próprio cordeiro que foi sacrificado por nós, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E ele é o próprio que intercede por nós. E aqui no meio dessa peleja, quando nos faltar força, Jesus disse: eu te darei outro consolador que vai estar com vocês. E este Consolador, disse Paulo aos Romanos, quando nos faltar força, ele intercede por Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Pode ter segurança, pode ter tranquilidade, pode guerrear, não fique com medo da peleja. No meio desta peleja, Deus tem uma grande vitória para operar. Deus tem uma grande obra para realizar. E então Deus operou e Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Betcar. Perceba que Deus deu um sinal, Deus entrou na guerra. Quando Deus entra na guerra, pode entrar, irmão, entra com fé, entra com coragem, entra, não fica com medo da luta, não fica com medo do problema, não fica acuado, não fica escondido em casa. Não fique escondido através do seu vitimismo. Não, levante a tua cabeça, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, e marche. Vai em nome de Jesus. Caminhe, creia na vitória. E o povo de Israel vai contra, então, e colocar os filisteus para correr. Olha a surpresa, até então, quem corria era Israel. Mas a partir do momento que Samuel faz o sacrifício, e intercede a Deus, tudo isso por quê? Por que existe essa adoração? Porque o povo se converteu do seu mau caminho, abandonou seus deuses estranhos e preparou o seu coração para servir a Deus. Como que está essa situação na nossa vida hoje? Estamos fazendo isso, irmãos? Ou estamos querendo guerrear com as nossas próprias forças? Enquanto você quiser ir aí atrás de solução para os teus problemas e você buscando solução, irmãos, nós nunca vamos solucionar os nossos problemas. Para solucionar os nossos problemas, nós muitas vezes criamos outro. Ao invés de ter um, agora nós temos dois. Vamos confiar em Deus.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Ele é o nosso Deus, ele é a nossa força, o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Mas não é na hora que a coisa está apertada, simplesmente, que você vai invocar e Deus vai fazer de qualquer jeito, do jeito que você estiver. Não, tem que ter conversão, tem que ter abandono das coisas velhas. E tem que ter uma preparação do coração para servir a Deus com sinceridade. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas, desde Ecrón até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Deus tem grandes coisas para fazer. Deus vai bradar dos altos céus, mas não com você medroso, acovardado, andando para trás. Não, Deus vai fazer quando você entrar na peleja. Mas quando é que nós entramos na peleja? Quando está a condição aqui do verso de número 3 que eu já mencionei. Senão a gente não tem coragem mesmo, né? Quem é que vai no meio do pecado entrar para pelejar contra o diabo? Não vai. Vai ser pouca força. Mas quando nos consagramos a Deus e colocamos o nosso coração diante de Deus, o Senhor nos reveste de poder. E aí nós somos encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Continuamos os mesmos homens fracos, frágeis, vaso de barro, todavia agora cheios da presença de Deus. Isso faz a diferença. Aleluia. Entre na guerra, entre na peleja. Guerrei, mesmo quando estiver enfermo, às vezes está lá na cama, pastor, não tem como, mas guerrei ali, não aceite, não abaixa a cabeça, não abaixa a guarda, lute. Deus está contigo. O Senhor, nosso Deus é a nossa força. E naquele momento, irmãos, então Israel aprendeu a então tomar tudo aquilo que havia perdido. Houve restituição. Não adianta ficar fazendo campanha de 7 dias, de 14, de 21, viu? Não são campanhas que trazem restituição. O que traz restituição para nós, primeiro, é a conversão a Deus. Segundo, o abandono das coisas velhas. Terceiro, a preparação do coração para servir o Senhor. E adore a Deus em espírito e em verdade. E entre na peleja, entre na guerra. Deus vai bradar dos altos céus. Se no Primeiro Testamento foi assim, imagine agora que Jesus está conosco, o Filho de Deus. Conforme Hebreus 1, no passado, no tempos antigos, o Senhor falou de várias formas, de várias maneiras, pelos profetas, aos pais, por figuras, por sombras, mas hoje ele fala por meio de seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Jesus veio para nos resgatar, tirar do pecado, tirar do lago horrível, do charco de lodo, das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Nos purificou com seu sangue e nos deu vida e nos encheu do seu espírito. Você pode vencer. Você pode vencer essa luta. Você pode vencer essa guerra. Deus é contigo. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.